Na questão 3, letra B, ele pede para a gente ver sobre a existência do limite quando x se aproxima de 1. Aqui eu tenho um gráfico, dá para a gente fazer sem um gráfico. Mas só olhando o gráfico a gente consegue tirar algumas conclusões. A primeira delas é que quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, na função f de x, o valor ele se aproxima muito de 2. Quando a gente tenta se aproximar, quer dizer, aqui foi pela direita, pelos valores maiores. Pela direita vai para 2. Pela esquerda, os valores se aproximam de 4. E aí, o limite pela direita está dando 2 e o da esquerda está dando 4. E aí, com aquele teorema que eu mostrei, que é se o limite existe, ele tem que ser igual. O limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita, que tem que ser igual ao limite. Aí a gente consegue quebrar isso aí e perceber que a função f não tem limite. Na função g, a gente tem a mesma coisa. Se a gente se aproximar pela direita, no ponto aproximar até o ponto 1 pela direita, os valores tendem a 2. Aproximar pela esquerda, os valores tendem a 1. Como os limites pela direita e pela esquerda estão distintos, o limite não existe. Então, assim, conhecendo o gráfico, olhando bem para ele, tem como você tirar certas conclusões. Mas vamos fazer o seguinte: vamos utilizar a linguagem mesmo matemática, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer assim: limite da função f de x quando x tende a 1 pela direita. Como os valores de x são maiores do que 1, como eles são maiores do que 1, a regra que a gente vai usar da função é essa regra aqui, porque o x é um valor maior do que 1. Então vamos lá. Aqui, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1 pela direita de x mais 1. A função se comporta assim. Beleza. Se a gente substituir 1 aqui, não tem nenhum problema. Então isso aqui é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então o limite pela direita do 1, ou o limite pela direita dá 2. Agora vamos fazer o limite pela esquerda da mesma função. Limite de x quando se aproxima de 1 pela esquerda, eu vou ter que usar outra função. Usando a outra função, a outra função é essa aqui, x ao quadrado mais 3. E aí a gente fica com essa função aqui, ó, x ao quadrado mais 3. Se eu substituir o 1, não dá nenhum problema. Então a gente fica com 1 ao quadrado mais 3, que é 4. Ou seja, os limites laterais estão distintos. Se os limites laterais são distintos, o limite não existe. Então, logo, o limite quando x tende a 1 da função f de x não existe. Agora vamos fazer a mesma coisa com a g. Repare que foi exatamente o valor que a gente tinha percebido, né? Pela direita tende a 2, pela esquerda tende a 4. Então, às vezes, fazer esboço é uma coisa interessante. É claro que não é uma solução. Fazer um esboço não é uma solução. O que é solução mesmo é escrever dessa forma. Porque às vezes você pode errar o esboço e esboço é um esboço. Então ele não dá credibilidade. O certo é você montar assim e mostrar que o limite não existe. Então vamos lá. Limite. Quando x tende a 1 pela direita
da função g de x. A função g de x pela direita ela é uma função constante e vale 2. Então, pela direita é o limite quando x tende a 1 pela direita do 2, ou seja, é o próprio 2. Limite de uma função constante é a própria constante. Tá. Agora vamos pelo outro lado. Pelo outro lado, a gente está usando valores menores do que 1. Então, para valores menores do que 1, a gente vai usar a função x². Então, isso aqui vai ser limite quando x tende a 1 pela esquerda de x ao quadrado. Substituindo, vai dar 1 ao quadrado, que é 1. Como os limites laterais são distintos, não existe o limite. Logo, limite de x quando x vai para 1 da função não existe. Beleza?